Já imaginou morar em uma sociedade em que não participar da política te tornava um idiota? E em que uma corrida histórica pode ter causado a morte de um soldado? Essa é a Grécia Antiga, e eu vou te contar tudo sobre ela. Por incrível que pareça, o relevo grego vai influenciar na história da Grécia. Por quê? A Grécia vai se localizar no sul da Península Balcânica. Balkans, em sérvio, quer dizer montanha. Cerca de 80% do relevo da Grécia era montanhoso. Isso não quer dizer que os outros 20% eram terras férteis. Guardem essa informação. O que acontece? Como o relevo era montanhoso, concordam comigo que não vai ter como ter uma comunicação muito grande entre as regiões? Posteriormente, a gente vai ver que a Grécia vai ser dividida em cidades-estado independentes entre si e que ficavam um pouco isoladas. Bem, a história grega ela é dividida em 5 períodos. O primeiro período ele é chamado de período pré-homérico. Esse homérico faz referência ao poeta grego Homero. Ele teria escrito as obras Ilíada e Odisseia. Ilíada conta a história da famosa Guerra de Troia e Odisseia conta a volta de Odisseu, de Ulisses, para a ilha de Ítaca, onde ele governava. Por que eu falei teria escrito? Porque existem certas divergências entre historiadores se Homero realmente existiu. Se existiu a pessoa Homero, por exemplo. Eu me chamo Homero de Souza. Alguns historiadores acreditam que Homero seria um título. Por exemplo, eu encontro uma pessoa, Homero Júlio, o historiador Júlio. Por quê? Porque as obras atribuídas a Homero, elas estão bem distantes entre si. Então é possível que ele não tenha vivido tanto tempo para escrever tudo que é atribuído a ele. Vamos lá. O período pré-homérico, ele é caracterizado pelo povoamento da região. Começa a chegar na região os seguintes povos: aqueus, eólios e jônios, e vão fundar a cidade de Micenas. O que não falta na antiguidade é gente sem noção, igual nos dias de hoje. Vai ocorrer a primeira diáspora grega, que a diáspora é dispersão. Por que eles vão ter que se dispersar? Vai chegar um povo guerreiro, os dórios, na região, e vai provocar essa dispersão. Para vocês terem noção de como os dórios eles eram indivíduos assim bem militares mesmo, eles que vão fundar posteriormente a cidade-estado de Esparta, caracterizada pelo intenso militarismo. O segundo período da história grega é o período homérico. O que é que vai caracterizar esse período? A formação dos genos. Essa palavra genos posteriormente vai dar origem à palavra genética. Vamos lá. Chega um povo, digamos que chega alguém, um grupo de indivíduos atacando o bairro que você mora. Você vai, por exemplo, esperar aquele seu vizinho chato terminar de se arrumar para você fugir? Não. Quem é que você vai levar? A sua família. E nessa primeira diáspora grega ocorre uma fuga familiar. Entendam, o conceito de família para os gregos não é o mesmo conceito de família que nós temos na contemporaneidade. Esse conceito ele só vai surgir em Roma, com os romanos. O que é que os gregos entendiam por família? Era aquilo que era familiar, era ter uma atividade em comum. Por exemplo, os jônios eram navegadores. Posteriormente, eles vão originar a cidade-estado de Atenas, que tem como uma de suas características o comércio marítimo. Então, era isso, familiar era isso para os gregos. Por exemplo, eu gosto de fazer artesanato. O meu grupo, que eu vou fugir, também. Os genos eram comunidades agrícolas fortificadas de caráter familiar. Lembrando, familiar nesse conceito que eu estou falando com vocês. Lembram que eu falei que o fato de ter 80% do território montanhoso não significa que os 20% eram férteis? Os genos eles eram comandados por um pater, era uma organização assim patriarcal. Conforme os genos eles vão crescendo, vai começar a faltar comida para todo mundo. Não vai ter como os genos não vão conseguir comportar tanta gente. E semelhante ao que vai ocorrer no feudalismo, eles vão ter que se desagregar. Esses genos eles vão se desagregar. Preste atenção na palavra desagregação, desarticulação dos gregos. Isso vai originar a segunda diáspora grega, que é a busca
por terras férteis. E esses guenos eles vão acabar se juntando e formando as famosas cidades-estado, que eram cidades autônomas. Eu tenho que falar com vocês sobre uma coisa. Eu tenho certeza que quando vocês lembram da palavra da Grécia em si, vocês pensam logo nas Olimpíadas, que é um símbolo da Grécia. Então eu tenho que falar sobre o que eram as Olimpíadas. Tem uma versão lendária em que o Hércules, depois de concluir os seus 12 trabalhos, teria fundado, em Olímpia, um estádio em homenagem ao seu pai, Zeus. E ele teria contado 200 passos e fundado o primeiro jogo olímpico, o primeiro esporte olímpico, que era a corrida a pé. Ele plantou uma oliveira, segundo a lenda, e justamente a oliveira iria formar a coroa dos vencedores. É muito próximo, assim, da possível versão histórica. Segundo a versão histórica, as Olimpíadas elas foram criadas em 776 a.C. Para vocês terem ideia, nem Roma havia sido formada ainda. Roma só vai ser formada em 753 a.C. No século XIX, encontrou-se uma inscrição na cidade de Olímpia que remetia a esse jogo, a corrida a pé. Um jogo que seria realizado a cada 4 anos e que teria sido criado nessa data. Quando nós formos ver a criação da cidade-estado, a gente vai entender que elas ficavam o tempo todo se estapeando. Contudo, uma vez no ano, elas paravam de guerrear. E era decretada a trégua sagrada. E aí que entram as Olimpíadas. Os Jogos Olímpicos eram realizados a cada 4 anos. Mas você acabou de dizer que elas paravam uma vez ao ano? Bem, os Jogos Olímpicos faziam parte dos Jogos Pan-Helênicos. Todo ano tinha um jogo pan-helênico. Então, por exemplo, tinha os Jogos Olímpicos, tinha os Jogos Píticos. Cada jogo era em homenagem a um deus. Então, o período arcaico é caracterizado pelo surgimento das cidades-estado, dentro de todo aquele contexto que eu já falei para vocês. Tem 2 cidades-estado que merecem destaque: Atenas e Esparta. Eu vou começar falando de Esparta. O nome verdadeiro da cidade era Lacedemônia. Esparta era uma espécie de... Esparta era o nome que se dava aos soldados, ao exército. Eram os cidadãos, os espartanos. Eram chamados de espartanos ou também de espartiatas. E convencionou-se chamar de Esparta. Os gregos chamavam de Esparta porque era a cidade dos espartanos. Começando a falar pela política. Esparta era uma diarquia. Você vai ter 2 reis. Por que 2 reis? Um dos reis comandava o exército no campo de batalha, enquanto outro rei tinha que ficar na cidade para resolver as questões internas, para administrar mesmo. Diferente de Atenas, Esparta não vai ter uma evolução institucional, porque o mesmo grupo que dominava a política era o mesmo grupo que dominava a economia, que eram justamente os espartanos. E lembrando, era uma cidade cujo militarismo era muito forte, foi fundada pelos dórios. Então o serviço militar ia dos 7 até os 50 anos de idade. Era muito tempo. E tinham 3 classes sociais, basicamente, em Esparta. Os espartanos, que eu já falei para vocês, os periecos, que eram os estrangeiros livres. Acredita-se que eles eram livres porque eles não resistiram à conquista de Esparta. Eles desempenhavam muitas atividades comerciais de distribuição, eram principalmente comerciantes. E tinham os ilotas, que eram estrangeiros pertencentes ao Estado. Era a classe mais explorada de Esparta. Para vocês terem noção de como os ilotas eram explorados, aos 17 anos, os soldados espartanos tinham que passar por uma cerimônia, que era a criptia. E basicamente era uma matança anual de ilotas. E por que eles não se rebelavam? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles iam lá, pegavam uma certa quantidade de ilotas, levavam para o exército, mas os outros não sabiam o que acontecia com esses ilotas no exército. Entendem? Depois, quando eles descobrirem, vão sim se revoltar. Tinha essa cerimônia. E agora sobre a questão cultural de Esparta. Eles tinham uma característica cultural que é chamada de laconismo. Basicamente, eles achavam que não era necessário falar muito, só o necessário.
Enquanto Atenas vai desenvolver uma criticidade, uma questão bem intelectual, Esparta não. O importante não era falar muito. Eram basicamente pessoas de poucas palavras. E também vão desenvolver um certo sentimento de xenofobia em relação a estrangeiros. A legislação da cidade de Esparta era inalterável. Por quê? Era chamada de Grande Rétera. E eles acreditavam que tinha sido ditada pelo deus Apolo, ao legislador Licurgo. Se uma legislação foi ditada por um deus, é inquestionável. Por isso que nunca era questionada essa legislação. Tinha um conselho de Jerúsia, que era o conselho de anciões, tinha o poder de fato da cidade, que era o eforato. Para vocês terem noção, uma das funções do eforato era justamente decidir quem seriam os reis. Bom, basicamente, é isso que a gente tem que falar de Esparta. Agora vamos para Atenas. Atenas vai passar por uma evolução institucional. Por quê? O grupo que dominava a política não vai ser o mesmo grupo que domina a economia. Então, inicialmente, Atenas vai ser uma monarquia, depois uma aristocracia e depois que vem a famosa democracia. Você vai ter os eupátridas, que eram, em grego, queria dizer os bem-nascidos, eram cidadãos da cidade, grandes proprietários de terra. Tinham os georgóis, que eram proprietários de terras periféricas. Era a classe que tinha a mais chance de se tornar escrava, porque antes do advento da democracia, existia a escravidão por dívida em Atenas. Tinham os metecos, que eram estrangeiros, e tem uma classe que vai receber destaque em Atenas, que eram os demiurgos, que eram os comerciantes marítimos. Atenas, a principal atividade era justamente o comércio marítimo. Então pensem comigo, os eupátridas eles vão controlar a política, enquanto que os comerciantes marítimos eles vão controlar a parte econômica. Por isso que vai ter muito atrito em Atenas, por isso que vai ter essa evolução institucional. O grupo que controla a política não é o mesmo que controla a economia. Basicamente, essa questão do poder estar sempre concentrado vai incomodar a população e vão surgir revoltas populares, porque os comerciantes eles vão começar a se revoltar. E juntamente com os comerciantes, a população também se revolta. O que é que os atenienses fazem? Chamam um legislador. O primeiro legislador foi o Drácon. O que o Drácon pensou? A melhor forma de conter revoltas populares é se não tiver povo. Ele fez leis muito severas, inclusive ele incluiu a pena de morte. As revoltas vão aumentar. Entra um outro legislador, o Solo. Ele pensa diferente do Drácon. A melhor forma de conter as revoltas é dando direitos para o povo. Isso vai descontentar as elites e, novamente, Solon é tirado, mais revoltas. A coisa só vai se resolver e é instituído um período de tirania. Os nobres eles tomam o poder, os militares tomam o poder, e é instituído esse período. E as revoltas acontecendo. O problema ele só vai se resolver quando entrar em cena um jovem legislador, chamado Clístenes. Ele vai criar a famosa democracia. Kratia governo, era o governo dos demos. Os demos eram representantes de cada classe. Vai facilitar, por exemplo, o acesso aos cargos. O que é que a democracia vai dizer? Que todos os cidadãos eles podem participar da política. E aí que entra o problema, nem todos eram considerados cidadãos. Por quê? Para você ser cidadão em Atenas, você tinha que ser homem, ou seja, eu já excluo mulheres. Inclusive, Esparta, ela dava mais direitos a mulheres do que Atenas, que era uma democracia. Porque Esparta entendia que as mulheres eram responsáveis pela reprodução e elas cuidavam da agricultura também. Ou seja, o exército só existia por conta delas. Por isso que Esparta ela vai valorizar mais a figura feminina, o que não ocorre em Atenas. Para vocês terem noção, Aristóteles, o famoso filósofo ateniense, ele chamava as mulheres de homens imperfeitos. Só para vocês terem noção. Em Esparta, as mulheres tinham direito à herança. Em Atenas, a coisa já era um pouco mais complicada. Então, você tinha que ser homem para ser cidadão, maior de 21 anos e ateniense. Aí que entra o problema.
Imagina o seguinte, você nasceu em Atenas. Não significa que você vai ser ateniense. Porque, imagina, você nasceu em Atenas, o seu pai nasceu em Atenas, mas digamos que sua mãe tenha nascido em outra cidade. Você não vai ser um cidadão ateniense. Para ser cidadão ateniense, você tem que ser filho de pai e mãe ateniense. Por isso que a democracia em Atenas era bem elitista, assim. Nem todo mundo era cidadão. E era uma democracia diferente da contemporânea. Da democracia contemporânea, uma democracia representativa. Nós elegemos os nossos representantes. Na democracia ateniense, era uma democracia direta. As pessoas, os cidadãos, eles iam para um espaço que era a ágora, e iam debater. Inclusive, é aí que vai surgir o termo idiota. Os atenienses chamavam de idiotas todos os cidadãos que tinham direito a participar da democracia. Os atenienses vão chamar de idiota todo cidadão que tem direito a participar da democracia, mas não exerce esse direito. Ide vem do grego e significa umbigo. E octais significa olhar, ou seja, idiota seria aquele que olha para o próprio umbigo, que não se importa com as questões públicas. E basicamente eles iam para esse espaço, ágora, e iam discutir. E vamos para o período clássico. O período clássico ele vai ser caracterizado pelo revezamento das cidades-estado no poder. E também é o auge da cultura dessas cidades, por exemplo, é o auge da democracia ateniense. Vamos começar aqui. O que estava acontecendo no período clássico? Os persas são um povo que vai começar a surgir em cena, vão começar a se fortalecer. E vão querer disputar com Atenas o controle sobre o mar Egeu e sobre colônias no mar Mediterrâneo. Eles tentaram dominar colônias atenienses porque vocês lembram que os persas eles tinham um padrão de dominação que respeitava a cultura do lugar, desde que o lugar concordasse em pagar impostos a eles. Eles vão tentar dominar as colônias atenienses, mas elas permanecem fiéis a Atenas. Então, qual é a ideia que eles vão ter? Invadir Atenas. E é aí que começam as guerras médicas, que são guerras entre Atenas e os persas. Guerras entre os gregos, porque depois vai envolver outras cidades-estado, e os persas. Por que guerras médicas? Alguém vinha aqui, pegava um estetoscópio e começava a bater no amiguinho? Não. Os persas, eles habitavam uma região que era chamada de Média. O povo original daquela região eram os medos. E os gregos ainda chamavam os persas assim. Por isso, o nome Guerras Médicas. A primeira guerra vai ser entre Atenas e Pérsia e vai ter vitória ateniense. O local, a Grécia, eu falei, era uma região muito montanhosa e tinham montanhas submersas. Os atenienses conheciam aquilo como se fosse o quintal da casa deles e os persas não. E tem registro de que as embarcações atenienses elas eram mais leves, as dos persas eram bem pesadas. Isso já dificulta muito uma vitória sobre Atenas. E uma coisa interessante é que o rei persa ele era criado para ser considerado um deus, ele se considerava um deus. Então tem registros, por exemplo, de que o rei teria mandado chicotearem o mar para ele conseguir passar. É claro que os persas não vão ficar nada felizes. E tem uma história interessante sobre essa primeira guerra. Em Atenas havia um militarismo cívico. A população não estava lutando por um deus, mas sim por eles mesmos, atenienses. Quando a guerra começou, grande parte da população de Atenas fugiu para uma cidade que ficava a 42 quilômetros, que era a cidade de Maratona. E os persas, quando chegam lá, eles vão ter que lutar não só contra o exército, mas contra a população. E Atenas vence. E tem uma história muito legal sobre isso. Pedem para um soldado ateniense ir a Atenas e anunciar que eles tinham vencido. Ele correu os 42 quilômetros e dizem que ele só conseguiu chegar no portão de Atenas, deu a notícia e faleceu. Ele não conseguiu nem entrar na cidade. Por isso tem a corrida, né, da maratona. Nos Jogos Olímpicos tem a corrida dos 42 quilômetros.
em homenagem a esse soldado ateniense que teria falecido. E por isso é chamada de Batalha de Maratona. Bom, a Segunda Guerra. É claro que os persas não iam deixar barato. Eles não foram derrotados só pelos soldados. Foram derrotados também pela população. Eles vão voltar. Atenas se junta a Esparta para guerrear contra os persas. E aí vem a Segunda Guerra. Na Segunda Guerra Médica vai ter a vitória dos atenienses por mar e derrota de Esparta. E tem outra história interessante sobre isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar no filme 300, que conta a história dos 300 soldados de Esparta, que liderados pelo rei Leônidas, foram até a região de Termópilas, a famosa Batalha de Termópilas. Só tinha uma entrada. Disse que esses 300 soldados espartanos, eles ficaram nessa entrada para evitar que o exército persa passasse. E sozinhos, eles teriam conseguido segurar o exército persa. Existem algumas divergências se essa história foi verídica ou não. Disse que eles só foram derrotados por terem sido traídos. E tem duas coisas muito interessantes sobre essa batalha. Disse que quando eles chegaram na região, uma pessoa olhou para eles e falou assim: então, é só isso? É só isso os espartanos? Para vocês terem noção, se os persas atirarem as flechas ao mesmo tempo, a sombra das flechas encobrirá o sol. E o general espartano teria respondido: ótimo, combateremos a sombra. E a pessoa também teria dito: são pelo menos 15 deles para cada um de vocês. E, novamente, o general teria respondido: os persas têm um problema. São só 15 deles para cada um de nós. Enfim, não se sabe se essa história dos 300 é realmente verídica. Alguns historiadores dizem que houve sim essa batalha, essa história dos 300, mas que a proporção não foi essa que foi contada. Por exemplo, que eles teriam tido ajuda de outros gregos, que talvez os 300 foram só os que realmente ficaram até o final. E tem um livro, Portões de Fogo, que conta a história de um único sobrevivente dos 300. E nesse livro é dito que o rei Xerxes, ele ficou surpreso com a bravura dos espartanos. Lembrando, ele se considerava um deus. Então, quando acabou a batalha que ele viu esse soldado, ele queria saber dele o que era ser espartano. Os espartanos, eles tinham uma frase quando eles iam para a guerra: volte com o seu escudo vivo ou sob o seu escudo morto. Ou seja, nenhum espartano iria entregar isso ao rei. E disse também nesse livro que o Xerxes ele ficou pedindo para abrirem os corpos dos espartanos para ver o que eles tinham por dentro, se eles eram realmente como as outras pessoas. O que acontece? Tem a Segunda Guerra. Atenas não fica esperando os persas voltarem, ela decide atacar. Ela forma uma liga marítima chamada Liga de Delos. A cidade-estado pagavam impostos para Atenas para combater os persas. E dessa vez também, vitória grega. O que acontece? Atenas achou muito legal ter um monte de cidades sustentando ela, pagando a ela. Então, ela tem a ideia de não acabar com a Liga de Delos mesmo com o fim da guerra. Quem não vai gostar nada disso é Esparta. Esparta vai fundar a sua liga também, que é a Liga do Peloponeso, que era terrestre. E vai começar a famosa Guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta. Foram 27 anos de guerra. Para vocês terem noção, teve um momento da guerra que nem a trégua sagrada teve. Lembram dos Jogos Olímpicos que eu tinha falado? E Atenas e Esparta ficavam se estapeando. E quem vai vencer essa guerra? Esparta. Esparta vence a guerra. Uma coisa interessante, quando Atenas mantém a Liga de Delos. Percebam o paradoxo.
Atenas era uma democracia na política, mas imperialista na prática. Enfim, mas a exemplo de Atenas, Esparta também achou muito legal ter um monte de cidade pagando imposto para ela. E ela decide manter a Liga do Peloponeso. Atenas se junta a uma cidade que nem tinha aparecido na história ainda, que é Tebas. Atenas mais Tebas juntas derrotam Esparta. Isso é importante mencionar. Durante o período da Guerra do Peloponeso, não aconteceu a Criptia, que era aquela matança anual de ilotas. Vai ocorrer uma explosão demográfica dos ilotas. Ou seja, os espartanos eles vão ter um problema social, porque os ilotas eles vão começar a se revoltar. A história não existe em si, mas talvez se Esparta não tivesse passando por esses problemas internos, talvez Tebas e Atenas não conseguissem vencer. Mas enfim, regra básica da guerra. Você quer vencer o mais forte? Se junte ao mais fraco. Juntos, vocês vencem o mais forte. Depois que o mais forte tiver caído, você sozinho vence o mais fraco. Tebas declara guerra a Atenas e vence. Atenas e Esparta têm uma ideia assim genial. A gente sempre foi uma cidade-estado, nunca precisou impor as nossas ideias pro amiguinho, então é melhor a gente voltar. E juntas declaram guerra a Tebas, mas não antes de assinarem um tratado de que depois de vencerem Tebas não haveria mais essas hegemonias. Então, Atenas mais Esparta juntas vencem Tebas. O período clássico, basicamente, foi o suicídio das cidades-estado gregas. Todo esse tempo que elas estavam se estapeando e se enfraquecendo, tinha um reino lá no norte, só olhando tudo. Felipe II e seu filho Alexandre Magno, que depois vai ser conhecido como Alexandre o Grande. Eles estavam olhando a cidade-estado se estapeando e com esse enfraquecimento eles decidem invadir a Grécia. Todas as cidades se juntam contra o exército macedônico, mas não conseguem vencê-lo. Então, com a dominação da Macedônia sobre a Grécia, entra-se no período helenístico, que é caracterizado pelo domínio do Alexandre. Alexandre, ele foi aluno de Aristóteles, então ele considerava a cultura grega como direito universal. E ele vai fundir a cultura grega com a cultura dos povos dominados, que é a chamada cultura helenística, porque a cultura grega era chamada de cultura helênica. Ele promovia muitos casamentos dos soldados deles com as pessoas das regiões que ele conquistava. Basicamente, é isso. Se vocês gostaram, eu peço por favor que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. E muito obrigada por terem assistido até aqui.